Não há razão para que a pessoa se cure, a menos que haja um motivo para isso. Se houver metas e propósitos, o cérebro começará a funcionar. Portanto, é natural que não vivamos até que este corpo se extinga. Ler as informações do cérebro é entender a verdade. E a filosofia não oferece respostas para isso. No entanto, eu tenho respostas. É completamente diferente do que eu pensava até agora. Em outras palavras, é um método para alcançar a verdade. Ao ler as informações no cérebro sobre a convivência, não há condições de troca baseadas em ganhos ou perdas, nem controle, nem a intenção de dominar ou utilizar. O cérebro contém as informações necessárias para que o ser vivo desempenhe as funções essenciais, enquanto está vivo. De onde veio essa informação? Se veio de um lugar que não existe? Portanto, no que diz respeito a viver, o ponto de partida é completamente diferente do que todos pensam, certo? Aqueles que não alcançam 2.5, portanto, estão apenas sendo utilizados. Então, é utilizado e utilizado até morrer, assim como porcos e galinhas. Nascemos para ser comidos, somos criados para ser comidos e então morremos sendo comidos. Os seres humanos são exatamente iguais. É assim que estou vivendo. Como posso dizer que não sou assim? De que forma? E de que jeito posso expressar isso? Não há como conquistar isso. É algo que não se consegue sem arriscar a vida. Isso é um sistema educacional que atrapalha. Portanto, são os professores, pessoas que ensinam em todas as áreas. E isso se aplica a escolas primárias, secundárias e de ensino médio. Todos os educadores são desse tipo. E também se aplica à área da saúde. Não há cura desde o início. Não há como se curar. A menos que a pessoa tenha uma razão para se curar, não haverá cura. Portanto, questões como essas, que estão mais relacionadas à vida, já chegaram ao ponto em que não são mais necessárias. O fato de não serem necessárias é porque o cérebro já não tem mais tempo para viver. Assim, não há mais informações sendo enviadas do corpo para o cérebro para que ele funcione, o que significa que há um tempo antes da morte natural. Isso é o que chamamos de doença. Falam sobre doenças graves, não é? Isso é, portanto, um fenômeno antes da morte. Ter objetivos e propósitos é fundamental. Quando você se dirige a eles, isso se torna verdadeiro. Com metas, o cérebro começa a funcionar. A informação que o cérebro processa vem de onde? É algo que já existe desde o início, certo? O significado de nascer é algo que já está presente desde o começo. Há pessoas que questionam o significado da criação do universo, mas é necessário refletir sobre o significado de nossa própria existência. Isso é uma espécie de experimento. Portanto, se houver em nossa mente a necessidade de entender o significado da existência, assim como o nascimento do universo, ou seja, se tivermos mais informações semelhantes em nosso cérebro, então, naturalmente, não viveremos até que este corpo físico se extinga. O corpo ainda pode viver plenamente, mas não está funcionando. Mesmo na casa dos 50 ou 60 anos, quando a esperança se esvai e os sonhos desaparecem, isso acontece. Agora, há pessoas que foram mantidas como reféns em Israel. Na Ucrânia, também existem pessoas que sentem que não têm mais sonhos ou esperanças. Elas acham que só resta morrer, e há muitas assim. Ao longo da história, sempre houve pessoas assim, mas elas ainda são jovens. Aqueles na adolescência, na casa dos 20 ou 30 anos, ao verem os mais velhos, acabam morrendo. Gradualmente, isso acontece antes da morte. Um mês, algumas semanas, alguns meses ou anos são praticamente iguais a como os idosos de 80 ou 90 anos no Japão estão vivendo. Os adolescentes, os jovens de 20 anos, estão morrendo da mesma forma. Por que isso acontece? Porque não tem objetivos, e o corpo não funciona sem isso. Quando o sistema nervoso que dá suporte não funciona, é isso que acontece. Portanto, não é apenas uma questão de envelhecer. Eu acho que isso também é controle.
Se não houver objetivos ou propósitos para viver, então não faz sentido continuar vivendo. Portanto, a falta de significado na vida implica em um fim. E se esse fim chegar, tudo bem. É assim que as coisas funcionam. Os seres vivos são assim. Assim, é a psicologia. O que significa agarrar é que ler as informações do cérebro é, na verdade, conseguir entender a verdade. A filosofia lida com questões que não têm respostas, enquanto eu tenho respostas. É completamente diferente do que eu pensava até agora. Quando a outra pessoa está nessa condição e você se pergunta como pode alcançar isso, se a resposta está dentro do dano, então você pode expressá-la. Portanto, os resultados aparecerão. Portanto, o que Tokiwa diz é que não se trata de não encontrar respostas, mas sim de um método que permite alcançar respostas, ou seja, captar a verdade. Portanto, se você está envenenado, gostaria que você fizesse uma autoexploração. Quanto mais você faz isso, mais você vai se aproximar do que é mais essencial. Antes disso, não havia nada, mas o início é sempre do nada. O que nasceu primeiro do nada. E o que você vai trazer para isso? Pois cada pessoa é diferente. Mas agora temos a ciência. Como recebi várias educações, no início é difícil pensar em algo específico. Mas eu diria que o significado da existência e a necessidade de expressá-lo são importantes, especialmente quando não há nada em particular no começo. Primeiro, é necessário falar sobre o significado.